E olha, a beleza das lojas da marca Estrela Beauty, ela esconde o sofrimento dos franqueados que afirmam ter sido enganados pela marca de maquiagens que é produzida pela tradicional fabricante de brinquedos Estrela. Atualmente, essa marca sofre um processo de recuperação judicial de uma dívida que supera os 100 milhões de reais. E numa ação protocolada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, empresários que investiram na Estrela Beauty argumentam que o grupo escondeu a situação crítica das contas e usou as franquias para captar dinheiro ilegalmente em uma aposta desesperada. Para explicar melhor a situação da empresa, eu estou ao vivo com a colunista Gabriela Furquim, da coluna Dinheiro e Negócios. Gabriela, muito boa tarde. Explica melhor o que aconteceu, porque é como eu disse, quem entra nas lojas vê aquela beleza, vê o rosa das maquiagens, as cores estonteantes, mas a situação não é tão bela assim, né? É bem isso, viu, Rafa? E é um mundo mágico, né? Que foi, assim, uma febre desde o começo. Quem tem criança em casa, quem convive com criança, toda essa onda, né, de maquiagem, skincare. A Estrela veio muito forte quando entrou nesse mercado em 2018 e veio com produtos específicos para as crianças, de maquiagem para criança e tudo muito bonito, tudo muito com personalidade. E foi um sucesso. Assim, redes sociais, toda mãe, toda festa de criança, a gente via e se falava da marca. E a Estrela acabou optando pelo modelo de franquia para disseminar as lojas da Estrela Beauty pelo país. E agora, né, tem 8 anos que ela entrou nesse mercado, a Estrela, a fabricante de brinquedos que a gente conhece, entrou com um pedido de recuperação judicial, que inclusive foi aceito em junho, agora desse ano, pela Justiça. E veio também a realidade dos franqueados. A gente falou sobre essa ação de alguns deles que procuraram a justiça, a gente vai conversar com o advogado responsável pela ação, mas a ação ela sustenta exatamente isso que você falou, que a forma como a Estrela lidou com os franqueados, a falta de profissionalismo, a falta de interesse mesmo em manter, revela, né, de acordo com eles, que a Estrela nunca teve intenção de manter essas franquias, que foi mesmo uma forma de arrecadar dinheiro para fabricante que estava em crise e assim, porque quando você abre uma franquia, você paga um valor alto, é um valor alto, para poder abrir a loja, tem para pagar royalties, tem os fornecedores, tem toda uma série de obrigações e que o franqueado ele depende muito do retorno da franquia, depende muito do atendimento, das informações que são repassadas, e os franqueados contam que não tinham esse acesso, não tinham essa comunicação, não tinham essas pessoas responsáveis por fazer essa interlocução. E ficavam perdidos. E apontam que, muito por causa disso também, o faturamento que tinha sido prometido pela Estrela não era alcançado, ficava muito abaixo, o preço dos produtos variavam com frequência, eles citam variação de até 200% de um produto de um pedido para o outro. E tudo isso vai, né, colapsando, vai tornando o negócio insustentável. E a gente vai conversar com o Dr. David, que eu acho que é interessante, porque não é o primeiro caso de franqueados que procuram a justiça, que relatam toda a dificuldade de, né, ao escolherem esse modelo de negócio, porque é um modelo de negócio, muita gente opta pelas franquias por terem esse lastro, né? Esse vínculo com outras empresas, mas em muitos casos vira mesmo um pesadelo, que as pessoas ficam presas. E eu acho que a gente vai trazer aí informações de o que observar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, no caso de pessoas que optam de franqueados, né, por franquias em grandes redes. Então vamos chamar o doutor, que já está online com a gente. Doutor, eu queria até começar perguntando, né, pelo que a Gabi falou, então, desde o início já existiam reclamações dos franqueados? É algo que acontece desde o início da Estrela Beauty? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Gabriela. Tudo bem? Boa tarde a todos. Sim, Rafael. Era uma reclamação desde o princípio, como a Gabriela bem pontuou. O franqueado opta por uma franquia justamente pela segurança. Ele busca segurança e um know-how, ou seja, os detalhes básicos da rede de um negócio, para não passar pela frustração que criar um negócio próprio do zero. Então, esses franqueados foram, desde o início da relação de franquia, ao ter um primeiro acesso com o suporte da rede, na fase de implementação, eles já encontraram muitas dificuldades até chegar ao ponto da inauguração. E assim que também eles inauguraram essas operações franqueadas, eles sentiram a falta de suporte dentro da rede, a questão da precificação também foi uma dificuldade,
como a Gabriela também lembrou, as estimativas de faturamento publicizadas pelo grupo, pela Estrela, não se compatibilizavam com a realidade da rede. E aqui é importante lembrar que a Estrela tinha operações franqueadas, mas também contava com operações próprias. E, doutor, outro ponto, né, que a ação destaca é que a situação crítica da Estrela foi omitida, né, dos franqueados. Os franqueados não souberam que a Estrela tinha um problema tão grande de caixa e ações, né, muito da dívida da Estrela vem de ações judiciais. Isso também seria uma obrigação, né, da franqueadora com os franqueados? Exatamente, Gabriela. Nossa lei agora, nossa lei atual de franquias, ela obriga, na verdade, o franqueador, quando vai apresentar a franquia, que a gente chama de circular de oferta de franquia, a apresentar o lastro, as demonstrações financeiras da franqueadora relativa aos 2 últimos anos. Essa informação foi omitida dos franqueados. O que a gente viu foi apresentações parciais dos balanços. Então, todos os franqueados que ingressaram na rede, ingressaram sem a consciência a respeito essa estrutura, dessa insolvência financeira, essa dificuldade financeira da franqueadora, que veio a ser publicizado justamente com o pedido de recuperação judicial feito pelo próprio Grupo Estrela. E, doutor, me tira uma dúvida, o processo dos franqueados veio depois ou veio antes da recuperação judicial, do anúncio? Veio né? antes dela. Eles iniciaram, foi uma jornada no início agora de 2026, e tão logo eles acionaram o Poder Judiciário, veio a surpresa da recuperação judicial, que só confirmou essa omissão por parte do grupo. E, doutor, qual é a situação hoje desses franqueados? O senhor não representa todos, né? Mas esses que procuraram o senhor e estão acionando a justiça, eles continuam abertos, eles conseguiram fechar? Porque a gente já viu também situações aqui de franqueados que foram acumulando dívidas e não conseguiam se desvincular da franqueadora. Eles conseguiram? Assim, como está a situação agora? Sim, Gabriela. Esses franqueados, por conta do sufoco financeiro, da insolvência financeira, e para evitar o prolongamento, o aumento do prejuízo, eles comunicaram formalmente o Grupo Estrela, notificaram a franqueadora e descontinuaram as operações, fecharam as unidades franqueadas. Então, hoje, atualmente, eles estão com as unidades fechadas e buscando a reparação dos danos na Justiça. É isso, né? A ação ela busca a reparação dos danos, dos prejuízos que essas pessoas sofreram. Mas que garantias que tem, doutor? Assim, por exemplo, a questão da comunicação e tal, é uma questão que é prevista legalmente, né? Mas o que mais, assim, que tem de respaldo que o franqueado é importante observar, que depois pode, né, assim, gerar o direito de quem sofreu um prejuízo poder acionar a justiça ou procurar algum outro caminho, para não ficar tão preso, né? A relação de franquia, Gabriela, ela é uma relação engessada para o franqueado. Então, uma vez que você já está dentro da relação de franquia, você tem pesadas multas financeiras, não raro você tem cláusula arbitral que dificulta o acesso do franqueado ao Poder Judiciário. Então, é muito importante que antes de ingressar em um modelo, de buscar uma franquia, você esteja consciente daquele modelo, faça uma pesquisa mesmo, uma pesquisa da situação financeira daquela franqueadora, de como a realidade dos demais franqueados, e é claro, saber a realidade dos demais franqueados. Existe novamente a lei de franquias e a determinação legal de que se apresente o rol de franqueados e ex-franqueados e o contato desses franqueados. E abrindo de novo um parênteses, essa é uma informação que faltou também aos franqueados do Grupo Estrela, não estavam todos os nomes dos franqueados e ex-franqueados, mas é importante que quem esteja olhando, observando para o mercado de franquia, pensando em uma franquia, observe o histórico da empresa, se de fato ela tem um histórico dentro do mercado, não foi o que os franqueados do Grupo Estrela observaram. A Estrela iniciou em 2018 sem nenhuma experiência prévia no varejo, foi a primeira loja física que ela abriu ali em 2018, então é importante olhar, observar os números, se eles realmente estão de acordo com a realidade, se eles são factíveis, se estão de acordo com a realidade, porque muitas vezes, quando é feita a publicidade dos modelos de franquia, esses números são colocados justamente para atrair investidores. Então, é importante que o franqueado faça o que a gente chama de diligência prévia. Antes de ingressar no modelo de negócio, estude, avalie detidamente as questões contábeis, as questões financeiras e, sobretudo, as questões jurídicas envolvidas, porque a partir do momento que ele ingressa numa relação de franquia, ele fica de várias maneiras amarrado a esse instrumento. E aí a solução que ele tem é, de fato, buscar reparação judicial, buscar o seu direito junto ao Poder Judiciário.
Doutor, muito obrigada, viu? Muito obrigada por trazer todas essas informações pra gente. Tem alguma pergunta, Rafa? Eu só quero agradecer ao doutor e dizer que, de fato, fica aí as dicas para quem quiser franquear. Lembrar que esse é algo muito comum no Brasil, tem muita franquia boa, muita loja certa, mas que bom que tem aí também pessoas como o doutor trazendo essas informações para que quem queira investir o dinheiro abra aí o olho e tenha retorno ao invés de ter prejuízo. Obrigado, doutor. Obrigado, Rafa. Obrigado, Gabriela. Boa tarde. Gabi, muito obrigado por participar com a gente. Vou aproveitar que você está aqui para dar tchau, porque né, o povo dá tchau sempre com a minha cara feia. Vou dar tchau com essa cara belíssima de Gabi Furquim. Muito obrigado vocês e eu encontro vocês amanhã a partir da 1 da tarde com o Reinaldo Azevedo e, claro, 2h30 da tarde em Agora Metrópolis. Tchau!